Amém, glória a Deus. Amém, paz do Senhor, igreja. Hoje a gente vai estar aqui escutando a palavra de Deus. E o Senhor colocou em meu coração um tema que é: o que consome a sua mente controla a sua vida. E faz nós refletir o que tem controlado a nossa mente ultimamente, o que a gente tem vivido, né? Porque nós estamos vivendo numa geração onde constantemente a gente está vendo, né, notícias muito ruins, preocupações, comparações, muitas redes sociais que a gente vê a beleza de muitas pessoas, mas às vezes nem está tudo bem, e problemas familiares, financeiros, e nós temos ocupado nossas mentes, né, os nossos pensamentos com isso. Mas o que tem governado a sua vida, o que tem governado o seu espírito, o que tem governado a sua casa, o que tem governado a sua mente, porque tudo depende daquilo que governa a sua vida. Então, em Mateus, nós vamos ler aqui Mateus 14. Mateus 14, 23. Amém? Que fala sobre Pedro e Jesus quando andou sobre o mar. E um versículo antes fala, né, que o Jesus estava ensinando, né, uma multidão. E aí a gente entra aqui no versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava no sentido ao contrário. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!", gritando com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenha coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", ele respondeu. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu sua mão, segurou-se e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Enquanto subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Acredito que todos vocês sabem, né, desse versículo, que o Senhor, Ele renova a cada manhã, e Ele sempre nos direciona. E muitas vezes acreditamos que a nossa batalha, ela está só ao nosso redor. Mas, na verdade, a maioria das batalhas acontece dentro de nós. Tudo que a gente acredita, na verdade, que a gente coloca e sobrepõe sobre as nossas vidas. Então, aqui Pedro, quando ele estava no barco, ele se tomou primeiro pelo quê? Pela direção de Jesus.
Então ele olhou para ele e falou assim: eu vou, porque eu acredito, eu já vi tantas coisas acontecer, por que não ter fé? Mas o que tomou ele foi o medo. Então a fé dele estava suficiente, o que governava a vida dele? A direção da nossa vida determina muito do que está nos nossos pensamentos. E por isso, eu preciso perguntar para você: o que você tem consumido? O que você tem consumido em sua mente? É o quê? É a insegurança? É a ansiedade? É o medo? Ou a palavra de Deus? Porque tudo aquilo que consome a sua mente acaba controlando também as suas emoções, decisões na sua vida. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele viveu o impossível. Jesus estava andando lá sobre as águas e chamou Pedro para ir ao seu encontro. E Pedro foi, ele saiu e fez o quê? O que era impossível. Ele estava vivendo um milagre. Mas por que ele viveu esse milagre? Por que ele conseguiu até Jesus? Porque o foco estava em Jesus. O foco estava nele, no único que pode fazer todas as coisas. No único que faz o milagre acontecer. No único que governa todas as coisas. Ele focou nele. E o que fez Pedro afundar? Foi a falta de foco. Muitas vezes Deus nos chama para viver algo novo, um milagre, um ministério, um projeto, uma restauração, um sonho. Mas só conseguimos avançar quando nossa mente está focado em Cristo. Só conseguimos avançar, dar os passos quando nosso foco está em Cristo. O que tem governado a sua vida? Quais são as circunstâncias do momento? Isaías 26, 3 diz: Tu consideras em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. O seu propósito está sendo firme? Para aí para pensar, o meu propósito está sendo firme? A presença de Deus está governando a minha vida? Como está sendo meus pensamentos? O que está governando a minha casa? Jesus, ele abandonou Pedro? Me diz aí, sim ou não? Não. Quando Pedro começou a afundar, ele chamou: Senhor, salve-me. Imediatamente Jesus fez o quê? Estendeu suas mãos. Mesmo quando nossa mente se distrai do propósito, o Senhor nos resgata. Quando você está com o coração direcionado a Ele, Ele nos resgata. Jesus não repreendeu Pedro por sair do barco. Jesus corrigiu sua falta de foco, sua falta de fé. Então, Jesus não repreendeu, mas Ele corrigiu. Ele corrigiu. E às vezes Deus não quer apenas moldar as circunstâncias. Ele quer renovar a sua mente. Ele quer renovar seu espírito.
Ele quer renovar a sua alma. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, que fala assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando ele fala para a gente não se moldar, é justamente para que as outras coisas de fora não sobreponha sobre a nossa vida, não governe a nossa casa. Porque quando a gente escuta muitos barulhos de outras pessoas, porque você não faz isso? Porque não. A gente começa a fazer o quê? A se distrair e acaba esquecendo daquele que governa nosso lar, a nossa casa, a nossa mente, nosso espírito. Então, o que tem moldado vocês? E aqui em Romanos diz, não se moldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E para vocês experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês têm que ser transformados e renovados pelo Senhor. Nós temos que renovar, ler a palavra, entender quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, quem nós servimos, quem Ele pode fazer sobre as nossas vidas, e deixa Ele governar a sua casa. Porque o que controlar a sua mente, aquilo que você é determinado, aquilo que você conhece como verdade, vai sim dominar a sua vida. Então, o que não devemos deixar governar nossa vida? A vanglória, a falta de amor ao próximo, o orgulho, as fofocas, as omissões, medo, insegurança, blasfemar contra o outro, ter raiva, vaidade, falta de perdão, inveja, comparação. São tudo que as coisas que o mundo oferece. E nós temos deixado o medo, a insegurança, a ansiedade dominar a nossa vida? Eu espero que não. Está dominando a sua vida? Graças a Deus que não está. E Jesus, Ele nos convida a ser transformado por Ele, a confiar, a o quê? A ter fé nas promessas, ter amor, ter gratidão. Acreditar nas promessas do Senhor, nas coisas que vêm do alto. E quando a gente fala assim das coisas que vêm do alto, é pensar que o reino de Deus e nos valores eternos. Nós temos pensado nisso, nos nossos valores eternos que nós temos depois daqui, nos céus. Da vontade de Deus sobre as nossas vidas. O amor que deve ocupar os nossos pensamentos, as nossas ações. O que a nossa mente tem deixado ser dominado. Se há falta de perdão, paciência, nós temos também que rever. Porque Deus nos perdoou primeiro. Ele nos perdoa todos os dias. E nós temos que perdoar outras pessoas também. O Senhor, na sua caminhada, Ele teve muita paciência com a multidão. E Ele falou que, vinde a mim, né? Vem. E todo lugar que Ele passava, Ele pregava a sua palavra e dava o convite. Pode me seguir. Pega a sua cruz e me siga. Ele não queria dizer que seria fácil. Tudo seria mais difícil.
Mas com Ele tudo se torna mais leve, tudo se torna melhor, tudo se torna com uma direção, tudo tem um caminho, tem uma luz. Então, quando acontece algo, você não vai desmoronar ao ponto de não conseguir se levantar. Porque quando nós estamos fracos, o Senhor nos torna forte. Ele nos fortalece, nos guia. Porque Ele é a lâmpada dos nossos pés, é a luz do nosso caminho. Então, nós temos que acreditar nas promessas do Senhor sobre a minha e a sua vida. Não deixe de acreditar. Não deixe o mundo moldar a sua mente. Porque o Senhor, Ele é com você. Então, o que tem governado a sua vida? E eu vou falar aqui um pouquinho da história de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi? Amém. Colocando nesse contexto, o que consome a sua mente, controla a sua vida. Me lembro de Davi, na parte quando ele foi enfrentar Golias. Todo mundo, todos os guerreiros, estava dominado pelo quê? Todos os guerreiros estavam dominados pelo quê? Pelo medo. Estava amedrontado. E por que ele estava amedrontado? Porque o gigante era maior que eles. Mas esse gigante era maior do que o Deus deles? Era maior do que o nosso Deus? Ele tem feito tantas coisas, em tantas batalhas, o Senhor esteve lá. Ele fez eles ganharem guerra, porque um gigante, ele não poderia fazer algo. Não é verdade? Mas o que aconteceu? Davi era muito menor do que os guerreiros, e nem tinha essa experiência toda. Mesmo que o Senhor já tinha preparado ele. Mas qual foi a frase que ele disse? Ele não é maior do que o meu. Então ele focou em quem? Em Deus. Ele acreditou em quem? Em Deus. Então, o que controlou os guerreiros? Foi o medo. O que controlou Davi? Foi o foco em Deus. Foi acreditar em Deus. Foi saber quem é o nosso Deus. Porque quem não conhece Deus, ou quem não acredita verdadeiramente em Deus, vai ser tomado pelo medo. Ou vai ser tomado por outras situações. E vai consumir a sua mente ao ponto de controlar a sua vida. Então, o que Davi fez? Eu acredito no que meu Deus pode fazer. E ele achou uma afronta ainda, não foi? O que estão dizendo do meu Deus, do nosso Deus, o Deus de Israel? Pois o meu Deus é maior. Isso é o quê? Acreditar no nosso Deus. Naquele que é verdadeiro, naquele que eles viram. Eles focaram, acreditou. Ele acreditou. Então o que ele fez? Ele enfrentou Golias. Ele enfrentou porque a força dele era maior? Era maior? Não. Ele enfrentou porque o Deus dele era maior. Porque o controle de todas as coisas estava nas mãos de Deus. O controle da mente dele espiritualmente estava em... Ele estava fortalecido em quem? Em Deus. Então não foi com seus próprios braços, com nossa própria força,
mas foi pela presença, pela verdade, pelo propósito, pelas promessas, pela direção que é o Senhor Jesus Cristo. Então, tendo isto, para a gente comparar com uma história do que já aconteceu, para pensar você mesmo. Eu tenho vivido essa verdade em mim? Eu tenho vivido a verdade da palavra em mim? Eu tenho crido naquilo que eu tenho visto na palavra de Deus, que é a verdade? Crido nas promessas do Senhor e em Jesus, que é o caminho? Eu tenho acreditado e confiado em Deus? Eu tenho tido fé naquilo que o Senhor tem feito sobre a minha vida? Porque nada adianta, irmãos, nós estarmos aqui, escutar a palavra, ver a verdade através de outras pessoas, porque Deus fala, e quando eu chego em casa, eu não me alimento mais, e só vejo isso, eu falo, o Senhor vai fazer, amém. E se o Senhor não fizer? Porque Ele vai continuar sendo Deus, mas se Ele não fizer, e aí? Você acredita na verdade que está na palavra? Porque tudo tem um propósito. Quando Ele não faz, é porque Ele tem um propósito também. Então, tem muitas situações que Deus não permitiu que acontecesse só porque foi orado. Eu preciso disso, Senhor, faça isso. Tem coisas que o Senhor negou. Não vou fazer. E pode ter certeza que foi para o bem. Porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E os planos que o Senhor tem para você não é para o mal. Então, o que tem guiado os seus caminhos? Eu quero que você reflita muito sobre isso. O que tem guiado os meus caminhos? O que tem guiado a minha vida? O que tem governado a minha casa? O que tem governado a minha mente? O que tem controlado em mim? Irmãos, isso diz muito sobre nós. Não significa que a gente não vai ter emoções. Isso acontece porque é normal do nosso ser. Jesus, Ele sentiu um medo imenso antes da cruz. Ele ficou amedrontado. Ele ficou, sim, triste. Mas Ele colocou na presença de quem? De Deus. Ele, como filho, colocou tudo nos pés de Deus. Porque Ele falou assim, que seja feita a tua... Ele deixou de passar pela situação? Não. Mas a glória foi do Senhor. Porque um milagre aconteceu. Ele ressuscitou. Então, um milagre aconteceu naquele instante. Depois o Senhor foi glorificado. O Senhor foi glorificado naquele lugar. Mas Ele passou pela provação. Mas tudo quando é com o Senhor é mais leve. Quando a gente se bate sozinho, a gente deixa às vezes dominar algo que não pertence a nós. Às vezes quando você está com raiva, às vezes acontece, né? Sobe às vezes um sentimento de raiva dentro do seu coração. Mas aí o que acontece? Quando você coloca nas mãos do Senhor... e deixa cessar é uma coisa. Agora, quando você deixa dominar dentro de você, você vive o quê? Amargo. Aí você vai deixar o quê? Controlar a sua vida? A raiva. Porque toda vez que eu chego, aquela pessoa me deu raiva. Então, eu fico o quê? Com a minha alma amargurada. Você acha que o Senhor vai receber de você se você nem perdão está dando perdão para os outros, para os outros irmãos, para as outras pessoas?
Irmãos, igual eu falo, não significa que a gente não vai deixar de sentir. Acontecem situações na nossa vida. Até mesmo o luto, a tristeza. Sente. Mas depois vai passar. Não deixe isso dominar. Nós temos que pensar aqui, eu não devo deixar dominar a minha vida. O que eu tenho que deixar para dominar a minha vida é o Senhor. Para governar a minha casa. Governar a minha mente. Em todas as situações, ore ao Senhor. Ore. Não seja uma pessoa omissa. Que escuta a verdade, mas não faz a verdade. Vê situações, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Finge que não vê. Nós temos que ser pessoas posicionadas diante do Senhor. Nós temos que ser posicionados diante do nosso Pai. Então, tem momentos em nossa vida, Senhor, eu vou ser posicionada agora. E é diante da Tua presença que eu falo que eu estou assim. E não quero que isso domine minha vida. Não quero que esse sentimento domine minha vida. Eu não quero que essa situação domine minha vida. Mas, Senhor, eu libero esse perdão. Ou eu quero que pare essas situações. Ou vou afastar de certas pessoas. Porque eu quero que o Senhor seja o presente da minha vida. Irmãos, se for necessário, sim, você deve se afastar de pessoas. Não fala aqui que a gente tem que não se moldar aos padrões do mundo. Tem pessoas que a gente consegue ajudar. Tem pessoas que a gente está perto, que a gente consegue, mas tem pessoas que não querem. Então não fique. Você vai ficar tentando lá fazer algo para a pessoa e acontece que o quê? A pessoa acaba falando mal de você. A pessoa faz o quê? Faz você sentir raiva. Ou faz você acabar se moldando a outras coisas. Se sente inseguro com certas situações porque fala que você mesmo não é incapaz. Entendeu? E faz você pecar contra Deus. Então, se for necessário, afasta. Afasta. Porque pode ter certeza que você vai ficar bem. E o Senhor vai continuar estando com você. Não significa que a gente não vai ter amor a pessoas. Mas a gente não vai se moldar a elas. Então Pedro, ele não se afundou porque saiu do barco. Pedro, ele começou a se afundar quando tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. Ele olhou para as outras direções, para outros lugares. Quando ele começou a olhar para outras direções, ele fez o quê? Ele se afundou. Então pare de olhar para outras direções. Se você tem um Deus vivo, que faz todas as coisas, que faz o impossível, por que você ainda olha para outros lugares? Tem dúvida? Ore ao Senhor. Tem dúvida? Fale com Ele. Converse com seu pai, pode ter certeza que ele vai falar. E às vezes ele não fala só diretamente a você, ele fala através de pessoas também. O Senhor fala, meus irmãos. E pode ter certeza que a palavra, quando o Senhor fala, não é para criar nenhum tipo de dúvida. Ele não causa dúvida, não cria sentimento de dúvida. Quando o Senhor fala, pode confiar na direção que o Senhor fala, que Ele faz. E os planos do Senhor são perfeitos.
Mas eu pergunto novamente, o que tem ocupado a sua mente? Você tem alimentado da palavra? Você tem se alimentado do Senhor? O que você tem feito? O que você tem feito também com o seu corpo, que é o templo do Espírito? Como você tem se alimentado? Como você tem cuidado de você para também estar bem para os outros? Porque nós temos que cuidar do todo, tanto dentro como fora. Porque se fora adoecer, você não consegue fazer nada. Mas tudo também que adoece por dentro, adoece por fora. Você tem cuidado de você? Tem feito exames? Tem cuidado da sua saúde? Tem se alimentado bem? Tem feito exercício? Nós temos que cuidar de nós. Você é o templo de Deus. E os dois têm que ficar fortes. Se a sua mente está consumida pelo medo, você viverá o medo. Se sua mente está consumida pela ansiedade, você vai viver a ansiedade. Se você está consumido pela culpa, você vai viver da culpa. Se você está consumido pela amargura, você vai viver da amargura. Se você está sendo consumido por falta de empatia, você vai viver também por falta de amor. E o Senhor fala sobre os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, ele não tem esses itens. Vocês sabem qual é os frutos do Espírito Santo? Quem conhece? Ninguém conhece os frutos do Espírito? Misericórdia. Nós temos que ler mais a palavra, irmãos, viu? Os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, que é a compaixão, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. O amor, ele não inveja e não é egoísta. Ele faz nós enxergar as pessoas com misericórdia. Esse é o amor. A alegria não impede, depende da circunstância. Ele fortalece o coração em tempos difíceis. A paz, ele combate a ansiedade e a inquietação e mantém a confiança em Deus. A longanimidade ajuda a suportar os processos sem decidir e controlar a impulsividade. Então, a paciência faz nós controlar essa impulsividade. A benignidade desenvolve a gentileza e a compaixão e afasta a dureza e a indiferença. A bondade leva a nos praticar o bem e produzir atitudes que refletem Cristo. Fé combate a dúvida do medo e faz confiar em Deus mesmo sem ver. Mansidão, ele controla a raiva e a agressividade e nos ensina a responder com sabedoria. E domínio próprio controla palavras, emoções, impulsos e nos impede de sentimentos momentâneos governar a nossa vida.
Tá vendo como tem papéis importantes? Esses são os frutos do Espírito Santo. E quem quiser ler, está em Gálatas 5, 22, 23. Vocês anotem aí, porque lá vai estar lá os frutos do Espírito, que deve governar nossas vidas também. Que Ele vai fazer nós termos uma direção, pensar antes de fazer, ter amor, não ter egoísmo, ter misericórdia. Faz nós andarmos conforme também Jesus andou. Amém? Vão ler, irmãos? Ó, Gálatas. Gálatas o quê? Hã? 5. 19? Mas você pode ler 19 também. Gálatas 5, 22, 23. Leia, irmãos, leia. 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 Não fique só escutando daqui do altar. Não escute só o pastor. Não escute só os ministros. Leia. Leia a palavra. O Senhor também fala com você. Toda vez que você escutar qualquer pregação, vá na palavra e leia. Porque nós estamos vivendo em tempos que nem tudo que estão falando é verdade. E eles pegam a história e reverte a história. E coloca pontos que nem existem na Bíblia. Então, temos que tomar cuidado, porque os tempos de hoje, nós estamos vivendo os falsos profetas. Às vezes tem palavras lindas, maravilhosas, falando, nossa, que legal, que impactante, você viu? Mas nem tudo. Por isso eu falo, leia. Até aqui, na igreja, você escutou a palavra, anote o versículo e leia depois. Leia a palavra. Veja a história. O que ela está dizendo. O que aquilo vai refletir sobre a sua vida. Isso é importante. Irmão, igreja. Essa igreja não vai trazer a salvação para você. Aqui é só um lugar que nós reunimos em um só corpo para adorar quem? Ao Senhor. Mas a sua intimidade tem que ser aonde? Em casa, onde você for. Então, se você não conhecer a verdade, você cai. Se você não conhecer a verdade, você não fica de pé. Conheça a verdade. Conheça a verdade. Vocês têm que saber quem vocês estão crendo. Vocês estão crendo em quem? O que ele já fez? Qual a história dele? Você só está crendo com as palavras que estão vindo do altar? Está errado. Está errado. Você tem que ter a sua própria convicção de quem Deus é sobre a sua vida. Você tem que ter a sua própria convicção do que Ele faz sobre a sua vida. E como você deve se posicionar diante das situações. E para isso você tem que saber a verdade. Você tem que saber quem você está servindo. E quem você é para Ele. E assim você consegue alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. Mas se a sua mente estiver consumida pela presença de Deus e pela sua palavra, e pelas palavras da presença de Deus, viverá em transformações. Transformações de mente e também sendo guiado pela fé. Vamos ler Filipenses
Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, põe em prática tudo o que vocês aprenderem, receberão, ouvirão e virão de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for puro, porque o Senhor é puro, tudo que for amável, porque o Senhor nos amou. Dê louvor ao Senhor. Põe em prática aquilo que o Senhor colocou na palavra. Leia os frutos do Espírito para que você pratique. Ouve sobre o Senhor e também age. Que a sua vida seja de prática. O Senhor trará paz a vocês. Amém? Amém. Vamos nos levantar em nome de Jesus. Que nessa noite você possa sair daqui refletindo o que está consumindo minha mente. Para que, ao depender da situação, você mude a situação. Para que o controle da sua vida esteja com o Senhor. Amém? Eu não vou fazer apelo, mas a gente vai orar junto. Porque eu acredito que você pode falar diretamente com o Pai. No seu individual, o que realmente está acontecendo na sua vida. O que tem governado. O que tem tomado dentro do seu coração. Que a gente possa colocar diante de Deus. E se for possível, peça perdão. Senhor, me perdoe. Porque esse sentimento tem tomado conta de mim. Me perdoe, Senhor, porque eu fui hipócrita. Me perdoe, Senhor, porque até esse momento eu estava seguindo o Senhor, mas não estava te conhecendo de verdade. Me perdoa, Deus. Porque eu não tenho lido e tenho de ter intimidade contigo. Então, é a sua palavra que vai em direção a Deus. Não vai ser a minha palavra de Renata, mas a sua com o Senhor. Amém? Amém, Senhor, soberano Pai. Senhor, estamos, Senhor, aqui diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, e queremos, Senhor, colocar nossas vidas diante de Ti. Oh, Jesus, perdoa, Senhor, o nosso coração, Jesus. Perdoa, Senhor, nossas iniquidades. Perdoa, Deus, ó Senhor, muitas vezes sermos hipócritas, Senhor. Ó Jesus, que a verdade esteja em nós. Que a verdade esteja em nosso coração, Deus. Ó Senhor, que a verdade da Tua palavra possa penetrar em nossas almas, Senhor. E que a gente possa deixar o Senhor governar as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, queremos, Pai, que a Tua presença queime em nós verdadeiramente todos os dias da nossa vida, Deus. Ó Senhor... Ó Senhor, que a gente possa, Senhor, desfrutar do Teu Espírito, Senhor, dos frutos do Teu Espírito, Deus. Que a Tua presença seja verdadeiramente integrada em nós. Oh Pai, oh Jesus, nos perdoa, Deus. Oh Pai, nós estamos aqui, Jesus, para entregar, Senhor, oh Senhor, o controle das nossas vidas aos Seus pés, porque sabemos, Senhor, que tudo que o Senhor faz, oh Senhor, não é mal, mas, Senhor,
É para, Senhor, a gente frutificar, a gente fortalecer pela Tua graça, Senhor. Que não seja pelos nossos braços, pelas nossas forças, mas pela Tua presença. Oh, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Jesus. Pelos Teus planos. Oh, Jesus, tira tudo aquilo, Senhor, dentro de nós que afasta da Tua presença. Oh, Jesus. Oh, Senhor, olhe nossos corações, olhe, Senhor, nossas mentes, Jesus. Oh, Jesus, quebra, Senhor, todo o nosso orgulho. Oh, Jesus, que Senhor, nossas vidas, Senhor, possa, Senhor, estar alinhado com a Tua presença, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Venha até nós, Pai, que o nosso coração possa, Senhor, estar, Senhor, puro diante de Ti. Não, Senhor, afaste de nós a Tua presença, Deus, mas estamos diante do Teu altar, Deus, para falar tudo o que temos, Senhor. Tudo que está no nosso coração, Deus. E se não for bom para o Senhor, tire de nós. Nos mostra, nos aponte, Jesus, porque queremos ser transformados por Ti, Deus. Em nome de Jesus. O Senhor, venha até nós. Venha até nós, Espírito Santo de Deus. Venha, Senhor, para os Teus filhos. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa, Senhor, crer, Deus. Crer, Senhor, porque foi o Senhor que nos salvou, o Senhor que morreu por nós, foi o Senhor que nos transformou, que rasgou o véu para que nós tenhamos salvação, foi o Senhor, e nós temos gratidão por isso, Deus, e queremos que o Senhor governe nossas vidas. Oh, Senhor, governe, Senhor, nossas vidas, Senhor. Estamos sim diante do Teu altar. Oh, Senhor, sim, diante da Tua presença, e nos colocamos diante dela, Senhor. Oh, Senhor, não somos nada sem Ti. Somos nada, Senhor, sem Ti. Oh, Jesus. Oh, Senhor, faz, meu Senhor, nós olhar, Senhor. Oh, Senhor, para a cruz. Tira toda a dureza, Senhor, do nosso coração. Oh, Jesus. Oh, Jesus, nos perdoa, Deus. Oh, Senhor, nos perdoa, Senhor. Oh, Senhor, queremos, Senhor, olhar e focar na Tua presença. Focar em Ti, Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Aleluia.